Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Carlini, da direção do Sintrajuf RS. Estou aqui com a Arlene, também diretora do nosso sindicato, Arlene Barcelos, e tenho a honra de poder conversar hoje com o Washington Lima, que é assessor econômico da FENAJUF e que participou com a gente agora no dia 19 de janeiro de uma ampliadinha da federação, onde ele apresentou um informe muito importante sobre o orçamento do Poder Judiciário em 2022. A gente tomou a iniciativa de convidá-lo para conversar com a gente aqui com a categoria e com as outras, porque as informações que ele traz são muito importantes para todo o funcionalismo. E a partir do momento que a gente começa 2022 com uma luta pela recomposição linear de salários por conta das perdas inflacionárias para todo o funcionalismo, do mesmo modo que foi a luta unitária que a gente fez no ano de 2021, que impediu a votação da PEC 32 na Câmara dos Deputados, da reforma administrativa do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Em primeiro lugar, obrigado, Washington, por participar aqui da nossa conversa, e eu quero entrar direto no ponto, perguntando para você uma informação que você deu para a gente do ampliadinho. Você estudou o comportamento do orçamento dos últimos anos do Poder Judiciário. Nós não recebemos recomposição salarial, reposição das perdas desde 2019, e a pergunta é o seguinte: o orçamento do Poder Judiciário previsto para 2022 poderia prever reajuste para os servidores do Poder Judiciário da União? É comigo agora, né? Boa tarde, eu que me sinto honrado pelo convite do Sintrajuf Rio Grande do Sul, né? É um sindicato muito combativo, muito ligado aos servidores, né? Tem uma história muito bonita, né? De luta e de conquistas, né? Então, eu também quero agradecer o convite, né? E muito obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês, né? E, a partir daí, com a própria categoria judiciária no Rio Grande do Sul. Bom, em relação ao orçamento, é o seguinte: o teto de gastos, né, que foi aprovado lá, EC 95, que já tem várias reformulações, ela não é um congelamento do orçamento, é um congelamento do orçamento atualizando o valor pelo IPCA, né? Então, você parte lá de uma base, vamos supor 100, né, 2015. Depois você tem mais déficit de inflação. Então, está congelado. Como? No 100 mais a inflação, né? Então, o que acontece? O Poder Judiciário, e não só o Poder Judiciário, o conjunto do Orçamento da União, os outros poderes também, o Executivo e o Legislativo, mas eu vou falar mais do Poder Judiciário, né? Mas, em geral, o que eu estou falando aqui, ele serve para todos os poderes, né? Ele vem recebendo anualmente, né, aumentando o seu teto de gastos, corrigindo esse valor do teto de gastos sempre pelo IPCA, né? Então, de 2019 para cá, 2019, 2000, pegando só esse período mais recente, né? 2019, 2020, 2021, eles tiveram a correção do orçamento pelo IPCA. Então, o que acontece? Ao eles, óbvio, por conseguinte, quando eles, do total do orçamento, também para a parte pessoal, que inclusive é a maior parte do orçamento, né? Eu estou sem um número aqui, eu tenho uma planilha sobre isso, mas 70%, 80% do orçamento é com o pessoal. Então, o que aconteceu? Eles têm pego essa parte de pessoal, não aplicam reajuste, não contratam servidores, enfim, várias coisas que eles poderiam fazer para pessoal, inclusive e principalmente o reajuste salarial, e tem, vamos dizer assim, desviado, alocado, para usar um termo mais suave, para outros fins, né? Então, por exemplo, em 2022, o orçamento em relação a 2021, esse dado eu estou falando do PL 2021, projeto de lei, e o PL 2022. Na LOA tem uma pequena diferença nesse número, já vou falar, mas é uma diferença muito, muito pequena, mas é só para dar uma dimensão. O valor do aumento, que é o teto de gasto, também é sobre as despesas chamadas primárias, né? Não entram as despesas financeiras, né? Ele teve um aumento de 8,35,
no global do orçamento. Então, se a gente pegar as despesas primárias, nós vamos partir de um orçamento de 49 bilhões 333 milhões, que foi o PL de 2021, para 53 bilhões e 47 milhões em 2022. Ou melhor, desculpa, 44.188 para 47.878. Esse número que eu falei anterior é o total do orçamento, não são despesas primárias, que tem uma diferença entre eles. Então, houve um aumento de 8,35. No grupo de trabalho da FENAJUF, né, que está lá com os tribunais superiores, nós levantamos essa questão, que eles iam ter esse aumento de 8,35 no orçamento, mas eles resolveram não... Só para ajudar a entender aqui, eu acho, 8,35% ou bilhões você está falando? 35%, desculpa, se eu não deixei claro. Tá? Sim. O número anterior, que é de 44.188 para 47.868, são bilhões, 44,878, aumento de 8,35%. Desculpa se eu não falei claro. Então, eles tiveram esse aumento, né? Sendo que tiveram o IPCA no orçamento de 2021 e tiveram o orçamento de 2019 e no 2020. É uma decisão política de não aplicar o reajuste para os servidores. E essa situação não aconteceu apenas no Poder Judiciário. Aconteceu no Executivo e aconteceu no Legislativo. Então, pelo menos a inflação desses 3 anos, desconsiderando perdas anteriores da categoria, elas poderiam ser aplicadas sem nenhum trauma, porque eles receberam as dotações para aumentar o orçamento. Só para concluir essa primeira pergunta, então o resultado disso é que, como eles não aplicaram no salário, né, nas remunerações, não deram o reajuste salarial para os servidores, eles aumentaram em 1/3 a mais, né, as chamadas outras despesas correntes, que são as despesas administrativas e benefícios sociais. Os benefícios sociais é uma parte muito pequena dessa despesa, mas está incluída nesse grupo de despesa que é despesas correntes. E dobraram praticamente o valor dos investimentos. Então, você tem cria-se até, de uma certa forma, eu tenho uma sindicalista num estado próximo aqui de vocês, não é o caso de citar nome, mas ela fala que cria uma espécie de uma ilha de fantasia, tamanho o aumento que cria no orçamento judiciário em despesas correntes e investimentos. Arlene. Uma boa tarde, então, Washington, os colegas, Carline. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente hoje. Quero te dizer, Washington, que eu também gosto muito de planilhas, tá? Eu gosto muito de estudar também planilhas e fazer planilhas, né? Embora minha área seja a jurídica, eu também tenho uma formação na matemática, veja só. Bom, Washington, a minha pergunta, diante disso que tu falou, é a seguinte: qual é o montante de perdas salariais no governo Bolsonaro? Então, bom, obrigado, Arlene, formação em matemática. Sabe que o primeiro vestibular que eu fiz foi para matemática. Mas aí contingências da vida, eu nem iniciei o curso. Depois eu já meio velhinho, eu voltei para estudar economia, né? Naquele momento estava mais empolgado por economia. Parabéns por você ser matemático. Não, eu não cheguei a terminar matemática, né? Só para dizer, eu comecei cursando matemática também e depois fui para a área jurídica. Mas, legal. Poxa, que... Bom, mas vamos voltar para o nosso tema aqui, né? Então, a inflação, nesse caso nós estamos falando do IPCA, se fosse o INPC seria um índice um pouquinho maior. O IPCA é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Ampliado, do IBGE, né? Que hoje é usado para praticamente todas as questões relativas a orçamento, a questões, de maneira geral, macroeconômicas, né? Um índice oficial, praticamente, entre aspas, né? De inflação. Então, a gente tem uma situação, eu vou só olhar uma tabelinha aqui, de janeiro, em 2019 foi de 4,31 IPCA, em dezembro de 2020, de janeiro a dezembro de 2020, 4,52, e, vejam, em 2021, 10,06.
O acumulado desses 3 anos corresponde a 19,99. Faltou 0,01 para dar 20, tá? Capricho do número, tá? Para dar os 20%. Aqui, que é o 19,99. Né? São 3 anos de inflação, de janeiro de 2019 até dezembro de 2021. 3 anos 21. Agora, eu queria também, você não chegou a perguntar, se vocês me permitem, eu queria colocar uma outra questão em relação à perspectiva de inflação este ano, porque como não há previsão de reajuste, e a menos que a gente faça uma grande mobilização para que a gente consiga, nós teríamos mais um ano sem reajuste salarial. E a primeira previsão de inflação, entre aspas, oficial, que é feita pelo Boletim Fox do Banco Central, é de 5,03, que em se confirmando, e provavelmente esse índice vai ser maior do que 5,03, nós vamos chegar no final deste ano com 26,02, né, de necessidade de reposição. Veja bem, já é mais do que um quarto do salário, né? Então, eu queria só chamar a atenção, não em relação a essa questão, mas a questão da urgência neste momento, da luta para que a gente recomponha o salário, porque a perspectiva de inflação, pelo menos nesse ano, não é de arrefecimento, não é de diminuição. Ao contrário, é que esse índice seja maior, né, até do que isso, tá? Então, sintetizando, de janeiro de 2019 até dezembro de 2021, 19,99%. Em não se tendo reajuste, nós chegaríamos no final de 2022 com 26,02 de inflação, que seria necessário para repor o nosso salário. Washington, eu quero retomar uma questão que você falou, que eu acho que isso precisa ficar muito claro a partir da discussão que a gente está fazendo numa campanha salarial unificada com os servidores. Queria que você retomasse o quanto o orçamento judiciário subiu nesse período a partir do estudo que você fez. Quantos bilhões isso subiu, nessa proporção que você indicou. E a segunda coisa, que está relacionada a esse aumento, uma pergunta que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: esse aumento de recurso do judiciário foi efetivamente utilizado? Ou o aumento do dinheiro, no final, acabou não sendo nem gasto? Você tem essa informação para nos passar? Tá, então, tenho. Ó, eu só... Por uma contingência, eu não estou com a planilha aqui relativa aos outros anos, eu vou falar só de 2021 para 2022, tá? Ótimo. Mas lembrando que eles tiveram o IPCA, né? Então, foi um montante. Só de 2021 para 2022, considerando aí as despesas primárias, que é a primária discricionária e a primária obrigatória, o aumento no orçamento foi de 3,6 bilhões de reais. Né? 8,35. Então, o que acontece? Na prática, o número não vai ser o mesmo de 19,99, porque a tendência é que fosse o mesmo número. O problema é que o reajuste do orçamento é de julho a junho, né? Então, vai ter uma diferença pequena nesse índice, provavelmente a menor, né? No caso do orçamento, pouca coisa menor, porque essa inflação desse ano foi maior nos últimos meses, né? E agora, com a EC 113 e 114, passa a vigorar de janeiro a dezembro. Mas, de toda forma, justamente por causa dessa EC, o conjunto do aumento no orçamento tende a ser 19,99. Estão entendendo? Porque ou muito próximo disso. Então, essa é a primeira questão, 3 bilhões e 600 milhões. Em relação ao orçamento do judiciário, aí, duas questões que a gente precisa entender. E isso também, se alguém achar que eu estou falando aqui para tipo assim, falar mal do Poder Judiciário, não, isso é um problema geral no orçamento. Existe esse problema no judiciário, talvez em maior grau, mas nos outros poderes também existe o mesmo problema, né? Eles têm uma dotação, e essa dotação, para ser executada, é difícil. Sempre há perdas no orçamento e sempre a execução, uma boa parte dela é feita quase que de última hora. Vou dar um exemplo.
porque eu estou com a planilha aqui aberta, fica fácil falar do número. Uhum. O ano passado, no dia 30 de novembro, ou seja, terminado o mês de novembro, era o orçamento que eles tinham a partir de 1º de dezembro, tirando a despesa pessoal, que tinha um saldo, né, em proporção menores, bem menores, mas tinha o saldo, né? Estou falando em proporções, não em valores. Valores provavelmente eram próximos, né? O Poder Judiciário tinha executado, em despesas correntes, investimento e inversões financeiras, em 30 de novembro, apenas 65% do orçamento, 65,41%. Ou seja, ele tinha 34,59% para executar num mês. Vocês estão entendendo a dimensão disso? Então, ele tinha mais do que 1/3 do orçamento do ano todo para liquidar em apenas um mês, né? Agora, vejam vocês, se isso já aconteceu o ano passado, sem esse aumento estrondoso que houve, porque como eles não aplicaram esses 8,35 nas remunerações, que é a maior parte dos gastos, né, das rubricas, como eu expliquei para vocês no começo, eles aumentaram 1/3 a mais as despesas correntes, o grupo 3, né, outras despesas correntes, e em 100% os investimentos. Então, se com um orçamento bem menor já tinha essa situação, que eles tinham um mês para liquidar mais de 1/3 do orçamento, imagina a situação esse ano, né? Como é que não vai ser? Então, é essa situação. Frisando sempre, eu estou sempre frisando isso, porque como se trata de uma campanha unificada com os servidores, né? Nós estamos falando aqui do Poder Judiciário, evidentemente, talvez nos outros poderes não seja assim, com toda essa dimensão, mas certamente essas margens que eu estou explicando, por exemplo, que haviam em 2021, também haviam nos outros poderes, talvez não nessa proporção tão grande, né? Mas é isso. Só também frisando, aproveitando, não sei se eu falei, esse aumento que o Judiciário teve no orçamento, todos os poderes tiveram ao longo desses anos, e nenhum deles aplicou o reajuste salarial, tá? Arlene. Para mim, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Eu fiz umas anotações aqui, né? Mas eu acho que da minha parte está ok, Carline. Assim, não sei se tem mais perguntas, se tu tem mais alguma aí também. Não, eu só tenho uma dúvida, porque essa conversa vai ter que continuar entre a gente, né? Uhum. A gente tem uma informação, então, do aumento do orçamento do Poder Judiciário nesse período, isso não correspondeu ao aumento de salário, a correção, não aumento, a correção do salário pelas perdas inflacionárias, né, a reposição dos salários, e, ao mesmo tempo, essa sobra do orçamento, esse aumento do orçamento acabou indo para outras áreas, né? E pela informação do Washington, acabou, inclusive, uma parte não sendo nem executada, pelo menos o estudo que a gente está trabalhando, né? A questão é o seguinte, na situação que a gente está, evidentemente que a gente não vai ter reajuste salários, recomposição sozinho, não acredito nisso. Então, isso se liga à luta geral dos servidores por reajuste linear. Aqui as coisas estão completamente ligadas. Mas a pergunta, Washington, que eu queria encerrar essa nossa conversa era o seguinte, você avalia que é possível realocar esses recursos? Isso depende de vontade política? Como é que a gente consegue direcionar esse aumento do orçamento geral para poder recompor os salários dos servidores e servidoras do Poder Judiciário da União? Tá. Então, o Marcelo e Arlene, né? Veja bem, conforme vai passando o tempo, a coisa vai ficando mais complicada, né? Por exemplo, uma coisa era o reajuste de salário quando a gente estava lá no GT, né, dos tribunais superiores, né, a FENAJUF e tal, para recompor os salários, né? Por quê? Porque o orçamento ainda não tinha sido enviado pelo Judiciário para o Congresso, enfim, era um trâmite, vamos dizer assim, mais simples. Era só o Poder Judiciário colocar o aumento, porque, inclusive, o Peloa, né, ele aprovou para este ano, né, a possibilidade de reajuste salarial. Não tinha nenhum impedimento para que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo ou o Poder Executivo aumentasse
as remunerações dos servidores, né? Então, o fato de não ter feito isso naquele momento torna, nesse momento, a situação um pouco mais complicada. Mais complicada, mas não absolutamente complicada, né? Porque aqui eu vou me referir mais ao Poder Judiciário, mas, como eu estou sempre dizendo, essa situação ela vai estar generalizada porque eles tiveram esse aumento relativo à folha de pagamento no orçamento também da União, dos outros poderes, e não aplicaram no orçamento. Então, a gente tem algumas coisas, por exemplo. Então, são várias questões. Primeiro, você já tem uma situação, como eu expliquei o ano passado, você tinha mais de 1/3 do orçamento para liquidar em um único mês. Quer dizer, ali poderia até ser liquidado, mas não eram despesas prementes, porque se fosse premente, não estava com 90% pelo menos, né? Claro. Então, você tem uma margem aí. Você tem uma margem na despesa de pessoal, que eu não apresentei o número aqui, também não abri a planilha, não vou agora correr atrás dela, né? Nós estamos falando de coisa de 1 bilhão, 2 bilhões para cada item desse, entendeu? Uhum. Você tem o fato... Só isso já é mais do que está no orçamento pelo que o Bolsonaro reservou para as polícias. Só isso é uns 10%, entendeu? Aí você tem mais 8,35 que aumentou o orçamento esse ano, sem um aumento da folha, já numa situação em que anos anteriores se trabalhava com a folga muito grande, né? E você tem, por fim, essa última EC, que ela aumenta um pouco o limite do teto de gasto, que permite também, se o orçamento for recomposto nesse percentual, né? Você tem uma situação também de possibilidade, né? De aumento. Então, assim... mas agora, tudo isso vai ser uma guerra, uma luta. Os servidores têm que ter clareza disso, né? Porque significa realocar o orçamento, significa um monte de coisa, né? Mas, evidentemente, do ponto de vista econômico, puro e simples falando, né? Tem todas as condições de dar o reajuste. É difícil? É difícil, mas tem, né? Para terminar, eu não falei, eu só preciso dar uma pinceladinha rapidinho, não sei se eu falei desculpa a audiência e a vocês, tá? Mas, assim, lembrando, o Poder Judiciário não tem nenhum problema em relação à lei de responsabilidade fiscal, tem uma margem enorme, tá? O Poder Judiciário não tem nenhum problema em relação a outro limite, que é a proporção das despesas primárias obrigatórias, e a proporção das despesas primárias obrigatórias e discricionárias, estou esquecendo o nome, está longe da folga, e o teto é esse teto que nós vimos, os 8,35, que aumentou um pouquinho com a lei complementar agora, né? Então, não se pode alegar problemas de limites, né, em relação à questão do orçamento, para a questão do reajuste dos servidores, tá? Ótimo. Arlene, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria agradecer o Washington, dizer que ele pode nos enviar as planilhas, né? Manda sim, manda sim. Para subsidiar, a gente pode divulgar também, né? Porque aí facilita também o entendimento, né? Fica muito bom, mas para mim, excelente, assim, me colocou luzes, assim, algumas informações que para mim não estavam ainda, eu não estava tão apropriada, mas muito obrigado, Washington, excelente. Washington, quero fazer minhas palavras da Arlene, agradecer a tua disposição, é um assunto muito importante, e tem muita contra-informação, informação dada errada. Hoje, os jornais estão falando que o Guedes está vinculando o congelamento da redução, o congelamento do preço dos combustíveis ao não reajuste do salário dos funcionários. Que tem a ver com a desculpa, né? É claro, mas é uma canalice para jogar a população contra o serviço público, né? E foi o serviço público que impediu que a tragédia da Covid fosse ainda maior do que o Bolsonaro tentou causar. Foi por esse motivo que a gente conseguiu impedir a votação da PEC 32, foi por esse motivo que o governo tenta nos enfrentar, tenta nos impor uma derrota, né? Mas eu quero agradecer muito a tua disponibilidade. Essas informações que você nos trouxe são muito importantes para os servidores do Poder Judiciário da União, do Ministério Público da União, mas também são importantes para o conjunto dos servidores, porque a gente tem certeza que a luta pela reposição linear das perdas salariais só vai ser vitoriosa com a unidade de todos os servidores públicos. Então, muito obrigado, Washington.
queremos contar contigo numa próxima conversa que é muito valiosa para todos nós. Eu agradeço o convite, Marcelo, só um minuto, e queria, assim, particularmente elogiar vocês, porque é incrível como essa questão orçamentária tem lendas contra. É verdade. Orçamento é número e mentira junto. Oi? Orçamento é número e mentira junto. Funciona tudo. Nossa, é muita mentira. É um negócio assim assustador, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de demonstrar, né, de maneira simples, né, apresentei uma planilha aqui, mas isso aí não precisa apresentar, mas todo mundo sabe, né, que essas coisas, mas assim, a gente não tem a oportunidade de colocar globalmente a situação, né, para dar um encaixe, né, em relação à situação. Então, eu achei muito bacana da parte de vocês e me prontifiquei logo para dar essa entrevista aqui para vocês. E, novamente, agradecer. Como eu disse no começo, eu que me sinto honrado com o convite. Muito, muito obrigado, viu? Obrigado. Muito bom final de dia. Segue a nossa luta aí. Um grande abraço. Abraço, meu. Abraço. Abraço, Marcelo.